Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema e diretor do site Cinema em Cena, e esse é um vídeo da série Cenas em Detalhes, que é uma série que eu tenho um carinho imenso, mas essa série agora ela está iniciando uma nova fase que está relacionada à campanha do Cinema em Cena no Catarse. O link para conhecer a campanha vai aparecer aqui na descrição do vídeo. Mas a diferença é que os colaboradores agora vão ajudar a escolher o filme sobre o qual eu vou falar nos Cenas em Detalhes. E o filme que eles escolheram dessa vez foi o Corra, que é um filme pelo qual eu tenho um carinho imenso e que foi indicado ano passado, indicado esse ano, mas ele é do ano passado, melhor filme, diretor, roteirista, ator, e que, como todo terror, é um filme que serve muito bem para criar alegorias. O gênero terror é muito bom para isso. Sempre foi, historicamente, o gênero terror esteve sempre associado a alegorias que vão fazer comentários sobre a sociedade, sobre política, sobre a cultura da época. Por exemplo, Os Invasores de Corpos é interessante porque tem várias versões. Na primeira, Os Invasores de Corpos funcionavam como uma alegoria dupla, dava margem a duas interpretações. Ou era a invasão comunista durante a Guerra Fria, ou era o macartismo, com um entregando o outro. Depois tem na década de 70, tem na década de 90. A década de 90, por exemplo, os invasores já passam a ser uma alegoria da epidemia de AIDS no mundo. E isso é muito interessante, como o terror consegue criar isso. A própria série dos Mortos-Vivos, do Romero, faz isso muito bem. Desde o primeiro, com seu protagonista negro, que, enfim, pode dar spoiler, né, porque já passou um tempão, mas que é encarado, mesmo apesar de seu heroísmo, como um vilão pelos xerifes brancos, pelos homens da lei brancos. O Madrugada dos Mortos, que é uma crítica ao consumismo. Enfim, e esse Corra não é diferente. A vantagem do Corra, que eu acho que é muito fascinante para analisar, é que ele tem toda uma equipe e atores negros, o diretor, o roteirista, né? O elenco principal, e isso é muito importante porque, para usar uma expressão na moda, eles têm um lugar de fala ao discutir racismo. E isso faz realmente diferença, porque quando a gente vê a figura do negro, por exemplo, nos filmes de terror, não é à toa que virou até meme, porque os negros nos filmes de terror geralmente são os primeiros a morrer. Ou então eles são retratados como os covardes. E aqui não, aqui nós temos personagens que são tridimensionais, eles têm motivações complexas, eles não são apenas caricaturas para servir de periferia para a mocinha enquanto ela foge do vilão sobrenatural. E aqui eu tenho que fazer um aviso. Esse é um vídeo que tem spoilers, mas spoilers pesados, até do final do filme. Então se você não assistiu ainda, vá assistir ao Corra, e depois corra de volta para a gente falar sobre o filme. Só resumindo a sinopse, para quem não conhece o filme ou não lembra, né, e repetindo, tem spoiler, o filme vai acompanhar um personagem que é o Chris, que é vivido por um ator sensacional, que é o Daniel Kaluuya, e ele namora uma jovem branca, que é a Rose, que é vivida por uma atriz também muito boa, chamada Alison Williams. Aliás, eu nem vou falar que todos os atores são bons, porque todos são muito bons. E ele está indo conhecer a família da namorada, que mora, obviamente, no sul, que é o sul racista, né, dos Estados Unidos. A parte sul é conhecida, inclusive, pelos ataques racistas até hoje, igrejas queimadas, uma barbaridade, mas ela assegura ele, não, pode tranquilo, meus pais são liberais e tal. E ele vai, e ele fica feliz, né, é bem recebido e tal, mas aos poucos ele começa a perceber que tem alguma coisa estranha acontecendo aí. E o que ele descobre, eu tenho que falar, porque senão não tem como comentar o resto, spoiler, é que essa família, ela sequestra homens negros, jovens, fortes, para que eles sirvam de hospedeiros para a mente de milionários ricos brancos que estão morrendo, e aí para transferir a consciência deles para os corpos, para o cérebro, para a mente desses jovens negros, e eles ficam quase que como passageiros do próprio corpo, só vendo o outro fazer as coisas. Isso é muito interessante, já começa aí a questão alegórica forte sobre o racismo nos Estados Unidos contemporâneos, não só nos Estados Unidos, pode ser no Brasil também, porque o que nós temos aí é uma versão extrema de algo que durante anos, por exemplo, durante décadas, marcou negativamente o cinema norte-americano, que é o uso de blackface, que são atores brancos pintando o rosto de negro, de preto mesmo, para poder viverem personagens negros por uma série de coisas, racismo, enfim. E o blackface hoje é considerado como, obviamente, tabu, como tem que ser. Não se faz blackface. É muito arriscado, por exemplo, tem pouquíssimos casos contemporâneos de blackface que você fala, ok, dá para entender porque eles fizeram isso. Por exemplo, Trovão Tropical com Robert Downey Jr., e mesmo assim tem críticas que surgiram à época. Mas aqui é uma versão extrema disso, em que as almas desses ricaços milionários brancos
vão usar o corpo de um negro para viver. E aí começa a inteligência narrativa do Jordan Peele, que é o diretor roteirista do filme. Uma das primeiras coisas, das primeiras imagens que a gente vê no filme, quando a gente conhece o protagonista, ele está fazendo a barba. E por que isso é importante? Porque a primeira imagem que nós temos dele significativa, ele está passando um creme branco sobre o rosto. Então ele está cobrindo o rosto de branco, que é justamente o risco que ele vai correr lá atrás, de ter o seu corpo, a sua consciência tomada por uma pessoa branca. Então aí nós temos o inverso do blackface, mas funcionando simbolicamente para o filme. Aliás, essa própria cena introdutória tem na cozinha do personagem principal, tem um quadro, uma pintura de uma mulher branca usando também uma máscara negra. Então o filme está dando, desde o início pra gente, está dando as dicas do que vai acontecer ao longo da narrativa. Eu acho isso muito bonito. Eu acho muito bacana quando, além de ser simbolicamente, culturalmente, tematicamente relevante, é estruturalmente sólido. Quando você tem um roteiro que ele é planejado ponto a ponto, um leva ao outro inexoravelmente. Quando algo acontece lá no terceiro ato, você fala, eles estavam plantando isso, preparando desde o primeiro. Ou quando você vê a segunda vez, e aí você está revendo, você fala, caramba, não lembrava disso, puxa, aquilo que vai acontecer lá atrás, ele já plantou aqui. E o roteiro do Corra tem muito disso. Por exemplo, isso já começa... O filme começa, a introdução do filme é um personagem negro que está meio que perdido numa vizinhança branca e ele já está temeroso, porque ele sabe que a qualquer momento ele pode ser atacado, e essa é a realidade, infelizmente, até hoje, dos homens e mulheres negros numa cultura que essencialmente os desvaloriza e tem um preconceito imenso. Isso, de novo, não acontece não só nos Estados Unidos e nem só no Sul, acontece no Brasil inteiro. E ele está nervoso e de repente ele começa a ser seguido por um carro branco. E de dentro desse carro branco sai um cara com um capacete de metal e dá uma chave de braço, ele desmaia, o mata-leão, coloca no porta-mala e leva. O simbolismo, primeiro, já é claro, o cara está num carro branco. Além disso, aliás, falando desse carro branco, é interessante porque a primeira cena do filme a gente tem o cara usando o carro branco para sequestrar um personagem negro. No final do filme, o Chris vai usar esse mesmo carro branco para escapar. Então amarra as duas pontas de uma maneira, criando essa rima através do carro branco, que eu acho muito bacana. E o próprio sequestrador, ele dá esse mata-leão no cara e faz desmaiar. A gente vai ter, quando o Chris conhece a família da namorada e o irmão dela se aproxima, inclusive, vivido pelo Caleb Landry Jones, que é um ator sensacional, e o irmão dela está claramente hostil a ele, a gente não sabe o que está acontecendo, primeiro a gente acha que é uma hostilidade, um ciúme de irmão, e ele brinca como se fosse dar um mata-leão no Chris, e a irmã até fala, a mãe volta e ela fala, ele quase fez um mata-leão no Chris. E faz todo sentido, porque é ele que estava usando o capacete branco. Então aí é uma pista que o Jordan Peele, o filme, dá pra gente, de que aquele cara é o cara do início. Ele usa o mesmo movimento. E assim vai, o filme tem vai plantando essas pistas que vão oferecendo leituras diversas. Por exemplo, quando você vê o filme pela primeira vez e eles são parados pela polícia e o cara pede o documento do Chris e a namorada dele fala assim, por que você está pedindo o documento dele? Ele não estava dirigindo, não, mas eu quero ver. Por quê? E ela faz aquele protesto. Na nossa mente, quando está vendo o filme pela primeira vez, pô, que bacana. Ela não tá abrindo mão do direito do namorado dela de não ser acostado pela polícia. Ela está defendendo, ela está vendo o racismo do policial. Mas quando você vê o filme a segunda vez, você percebe que ali ela está fazendo aquilo por interesse próprio. Ela não quer deixar um rastro, um documento que ela estava conduzindo o Chris, que vai desaparecer e ela sabe disso, de carro, um registro policial com ela. Então ela está fazendo esse interesse próprio, não o interesse dele. Essa cena, inclusive, essa mesma do carro, eles são parados pela polícia porque eles atropelam um alce. E acontece algo muito curioso nessa cena, que é o fato de que o protagonista, ele meio que se vê atraído pelo animal. A gente vê ele saindo da estrada, inclusive tem uma dica sonora, uma passagem sonora interessante, quando ele sai da estrada e pisa nas plantas para ir ver onde o animal foi cair, tem uma dica sonora assim de que ele tá acontecendo alguma coisa ali, ele está ultrapassando uma fronteira pessoal. E ele vê aquele animal ali e sente alguma coisa que a gente não sabe explicar. Mais tarde a gente descobre que quando ele era criança, ele ficava sozinho enquanto a mãe ia trabalhar, a mãe foi atropelada e ficou ferido, o motorista fugiu e ela estava longe de todo mundo, e ele não ligou para a polícia porque não ocorreu a ele que a mãe tivesse sofrido um acidente. E ele se martiriza, se eu tivesse ligado para a polícia, será que eles teriam encontrado ela a tempo?
Então, ali é uma referência de um trauma pessoal dele. E, mais uma vez, a construção temática do filme, narrativa, é lindíssima. A última imagem que nós vemos da Rose, essa namorada dele que o trai, porque ela também está, né, na conspiração, ele está indo embora e deixando ela para trás, atropelada. Atropelada não, mas ferida no meio da estrada. Então amarra de novo as pontas dessas ligações pessoais, familiares dele. Então o filme ele é repleto desses elementos. Quando você assiste ao filme pela segunda vez, você percebe, por exemplo, que todos aqueles negros que fazem parte da família Armitage, enfim, o jardineiro usa um boné, a governanta, ele vê ela ajustando a peruca. O outro cara que visita durante a festa, ele está usando um chapéu. Por quê? Para esconder as cicatrizes. Com a primeira vez você não nota, a segunda vez fica relevante. Eu falei da festa agora, inclusive. Durante a festa, nós temos lá os convidados, que já começa interessante, porque o Chris vê eles chegando nas suas limusines e sendo abraçados pelo jardineiro. E ele estranha aquilo, né? Por que esse jardineiro negro como ele, que ele sabe que sofre preconceito, está ali abraçando os convidados milionários ricos? Porque aquele, na verdade, não é um jardineiro, é um velho amigo deles, que é o patriarca da família, que agora está no corpo de um negro. E durante essa festa, há dicas visuais o tempo inteiro de como funciona a dinâmica política, inclusive, e econômica. Vocês vão perceber que, ao longo da festa, vários personagens apresentam tons de vermelho na roupa. Inclusive a namorada do Chris, que usa um padrão branco e vermelho quase, né, como a bandeira norte-americana. E ele está usando azul. Por quê? Aí tem vários. Você pode dizer que simplesmente é um contraste, né, para mostrar como ele está isolado, mas você também pode interpretar facilmente o azul sendo o símbolo dos democratas, né, a cor relacionada aos democratas, e o vermelho é a cor relacionada aos republicanos. Os republicanos que tem ali no sul a sua base principal dessa elite rica e preconceituosa, e os democratas, que, né, não vou dizer que são que partido perfeito, mas enfim, são é o partido que mais tende a atrair eleitores mais pobres, de minorias, etc. Então tem até uma leitura cultural ali. Inclusive essa sequência da festa é uma sequência historicamente assustadora, porque quando eles estão leiloando, que é basicamente isso, eles estão leiloando o Chris, né, para aqueles milionários, bilionários brancos, isso remete diretamente ao leilão de escravos no passado. Então tem uma conotação muito pesada. E essa sequência também, inclusive durante a festa, quando eles estão se aproximando do Chris, a gente acha que é só tipo aquele racismo que os caras não percebem, né? Tipo assim, você é bom em esportes, porque ele é negro. Na verdade, a gente percebe que além do racismo, eles estão ali avaliando o espécime que eles estão considerando comprar. E nessa sequência, tem uma cena que para mim é a melhor cena do filme, que é quando o Chris está no quarto com o celular, ele vê que o celular dele foi desligado, e a governanta, a Georgina, se aproxima, e que na verdade é a avó da família toda, né? Ela é uma mulher negra, externamente, mas por dentro ela é uma senhora branca, racista, e o Chris começa a conversar com ela, e a direção do Jordan Peele nessa cena, primeiro, é sensacional. O uso diferente de lentes, quando a gente está vendo o Chris e quando a gente está vendo a Georgina, que obviamente da Georgina é uma grande angular, não absurda, mas é uma grande angular, que provoca uma distorção no fundo, e isso deixa o rosto dela mais ameaçador, mais estranho, provoca uma estranheza no espectador. E essa atriz, que é uma atriz chamada Betty Gabriel, ela tinha que ter prêmio para quase figurante, porque ela tem pouquíssimas cenas no filme, é realmente quase figurante, mas essa cena é absolutamente brilhante o que ela faz nessa cena, que ela consegue evocar pra gente num monólogo longo, não só a senhora branca que está dentro da personagem, quando, por exemplo, ela não consegue identificar a gíria que ele usa, mas quando ela mostra que a verdadeira Georgina está tentando falar através da própria boca, mas ela tá presa dentro do próprio corpo. E é uma atuação assim, sensacional. Essa atriz, Betty Gabriel, eu fiquei impressionado com ela. E uma última curiosidade dessa sequência é que se você for notando atrás do Chris, nessa mesma conversa, tem uma capa de disco atrás dele, que tem o nome do cantor e o nome do álbum, né, do disco, só que como a gente só vê um pedaço, a gente vê a frase Chris is dead, Chris está morto, então já também deixando o espectador, olha, alguma coisa pode acontecer com ele. Mas o que mais me chamou a atenção
quando eu assisti ao filme pela segunda vez. E eu lembro que eu comentei até no Twitter, assim, que eu fiquei realmente emocionado, sabe, de ver, porque é uma coisa tão historicamente perfeita, é uma alegoria tão impecável, ao mesmo tempo que serve ao filme, que eu acho, assim, sensacional. Que é o fato de que quando o Chris está... Ah, não, antes, tem um detalhezinho que eu tenho que falar, antes de falar dessa, que é o fato de quando o Chris conhece a família da namorada, o pai dela, vivido pelo Bradley Whitford, diz assim, ele diz que odeia alces, odeia alce, fala isso várias vezes, se pudesse ele matava todos os alces do mundo. E como ele morre? Ele morre empalado no chifre de um alce que estava empalhado Eu acho essa uma ironia também bacana do personagem. Mas voltando ao que eu acho tão sensacional, é o fato de que quando ele está preso, ele não consegue se libertar, porque quando ele vai se libertar, ele ouve o tilintar, que faz ele dormir de novo. Então, ele tem que cobrir os ouvidos para poder não adormecer. E o que ele faz? Ele começa a descascar os braços da cadeira, da poltrona na qual ele está preso, e ele começa a tirar ali de dentro algodão, para poder tapar, cobrir os ouvidos. E isso é sensacional, porque uma das imagens clássicas, tristemente clássicas, vamos dizer, icônicas da época da escravidão, no sul dos Estados Unidos, era a utilização de escravos para colher algodão. Você vê, por exemplo, isso no Django Livre do Tarantino, aquelas imagens que inclusive são esteticamente muito bonitas no filme do Tarantino, deles catando algodão, depois o algodão coberto de sangue. Ele usa o catar o algodão da época da escravidão, que mostrava como aqueles negros serviam só para trabalhar para os patrões brancos, mas ele usa dessa vez o pegar o algodão para se salvar. E isso é maravilhoso e mostra a inteligência do Corra. E é isso. Fazia tempo que eu não fazia um Cenas e Detalhes, estava com saudade. Agradeço mais uma vez aos colaboradores do Cinema em Cena, não só por colaborarem com o Cinema em Cena, mas por escolherem esse filme para fazer os Cenas em Detalhes, como vão escolher também os próximos. E quem quiser colaborar, o link para o Catarse está na descrição do vídeo embaixo. É isso. Um grande abraço e bons filmes.